Olá, Nossa, Mônica. Olá, olá natural. Regina, olá Bebel, olá Olivia. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live semanal da Base Diálogos. Hoje com uma convidada ilustre, E Regina Cavour, bem-vinda, terapeuta de Regina. família e casal. Fala, Bebel. Não, eu ia falar, quem é que vai apresentar a Regina? Pode continuar. Se ela se apresenta, se a gente apresenta ela, se a Mônica faz as honras. Tá. Não, Regina, antes de tudo, é, é uma irmã que a vida botou a gente juntas e que a gente conseguiu fazer um percurso em várias áreas, de muita proximidade, por muitas coincidências boas que aconteceram nas nossas vidas. Nossas filhas ficaram amigas independentes da nossa relação, nossos maridos se deram bem, faleceram com um mês de diferença, o que nos botou na viuvez no mesmo momento e nos ajudou a nos apoiarmos. Trabalhamos juntas em muitas situações, então, além de tudo isso, e muito querida, é uma excelente terapeuta de família. Isso tudo é porque ela gosta de mim, hein? Vocês dão um ponto aí. Que faz, já começou, né? O que faz a irmandade é o amor, né? Já estou anotando, já estou anotando. Já vamos começar a falar, né, sobre a questão. O que faz a irmandade é o amor. Então, esse olhar tão amoroso da Mônica é por conta da nossa amizade de muitos anos mesmo. E a Bebel e a Olivia são ganhos para mim dessa amizade com a Mônica também. Pessoas que eu convivo Eu de ganhei vez. a Érica também. Né? Você herdou, você herdou. Eu herdei a Érica, mas é da amizade, dessa amizade com a Mônica e da amizade de vocês. Eu acho que a gente já está começando a falar do desafio das famílias recasadas. Duas coisas que eu queria falar primeiro. Uma é da Bebel botar o título da live, por Estou favor, para colocando. lembrar. E a outra é assim, para quem está entrando, para quem não nos conhece, para quem está entrando pela primeira vez, eu, Olivia, Bebel e a Patrícia Pires formamos o que nós chamamos de Base Diálogos, que é uma proposta virtual que a gente está construindo passo a passo, com muito amor, com muito suor, e graças a Deus, poucas lágrimas, muito poucas, para fazer um grupo e um trabalho onde a gente vai divulgar conceitos da área do direito, de finanças e da terapia familiar, que possam ajudar as pessoas a resolver os conflitos e os problemas do cotidiano das famílias de uma forma mais informal, mais coloquial, mais acessível, né? E a gente está começando esse trabalho com essas lives. E a gente está trazendo convidados de áreas afins às nossas, que possam acrescentar para dividir aqui o saber e a troca com as pessoas que estão entrando. Então, só para situar um pouquinho por que a gente está aqui e o convite à Regina. Então, pode seguir agora, Bebel. Não, nós convidamos a Regina exatamente para falar do que ela já puxou por aí, né? Quais são esses desafios, né? Que desafios são esses dessas famílias recasadas em relação aos filhos? Até o título da nossa live, ele é ou não meu irmão, né? Então, a gente está vendo aqui pelo viés dos pais, como é que eles podem ajudar os filhos, mas também pelos filhos ali, essas pessoas, como é que elas estão se dando, né? Que ambiente é esse, etc. Quais são esses desafios? Vem na cabeça mais. Tem vários formatos de família recasada, né?
Então, também a gente tem a família recasada, que um tem filho, o outro não tem, né? Tem a família recasada, que os dois têm filhos de primeiros casamentos ou outros casamentos e vão ter o filho, mais um filho, então tem o meu, os seus e o nosso, né? Então, é importante também a gente saber, e também tem a família casada em vários momentos do ciclo vital, onde está na infância, quando os filhos estão na infância, tem famílias recasadas que um tem filho na infância, outro já tem filhos adultos ou na adolescência. Então, é muito importante a gente saber esses vários perfis, porque não vai ter um modelo ou uma receita de bolo que vai servir para todas as famílias, né? Agora, eu acho assim, o primeiro desafio da família recasada, do casal que recasa, é a inclusão. É a inclusão daquele filho ou daqueles filhos num novo sistema que é o casal recasado. Então, no meu entendimento, a liderança da convivência é do casal, é a nível do casal. O casal tem que discutir, conversar, como é que ele vai incluir, não é, os filhos, a história do passado, porque um casal recasado, ele casa em cima do passado de cada um, né? Não só do passado da família de origem, mas do passado de outro casamento. Então, a vida não zera, né? Então, não é assim, agora nós vamos aqui começar do zero, porque se eu achar que eu vou começar do zero, eu já não incluo aquelas crianças ou aqueles filhos. Eu fico achando que aqueles filhos me contam a cada 5 minutos que o meu pai ou a minha mãe teve um passado amoroso com outra pessoa. Então, a primeira dica é: não imagine que tem ponto zero na vida. A vida não zera, a vida é um processo contínuo que tem história, né? E a história, ela influencia o presente. Então, acho que o grande desafio da convivência de filhos, que eu acho que é importante saber que não são irmãos. Eu acho que a gente tem mania de dar nomes assim, né? É igual a empresa que fala, nós somos uma grande família. Tudo mentira, não somos uma grande família. Somos várias famílias, por isso temos muitos conflitos. Por isso temos muitos conflitos. E não podemos negar que a vida é uma resolução de conflito permanente e que a gente escolhe por onde vai resolver. Então, não sei se estou respondendo. Posso te perguntar uma coisa, Regina? Você falou no recasamento, diferente, né, assim, do primeiro casamento dos dois, em que está todo mundo trazendo as suas heranças, né, das famílias de origem, zerado, ninguém nunca tá, né? Você está trazendo um monte de coisa ali para o casamento. No recasamento, além dessa herança, você está trazendo essa história dos casamentos anteriores. Então, é mais material, mas você falou, mas a gente não zera. Por outro lado, você também falou, quando o casal ele recasa, ele está inaugurando um novo sistema. Então, eu achei meio paradoxal isso, porque você traz uma bagagem, talvez você traga mais bagagem do que em outras circunstâncias, mas você tem que dar uma zerada para inaugurar um sistema que é totalmente novo, né? Não é zerada, você tem que saber que você traz essa bagagem, e essa bagagem foi aumentada por uma experiência anterior de um casamento que teve uma separação, que tem diálogo ou não tem diálogo, que tem mágoa ou não tem mágoa. Quer dizer, é muito importante saber zerar. Eles estão
Por isso que a família é recasada, né? Uhum. Então, é um novo casamento. Que pode ser... É como se fosse, Regina, uma metáfora que eu pensei, é como se você fosse fazer um prato, cozinhar uma comida com muito mais tempero. Não é um pirezinho de batata com carne moída. Sabe o que, Tem que veio na muito... minha cabeça, Você não Mônica? começa Cozinhar com a um panela prato. vazia, né? Não, começar Você um tem prato que... com as sobras de ontem. Exato, é um pouco isso. Porque eu estou pensando aqui, enquanto vocês estão falando, eu não fantasia, sei. né? Olivia, eu acho muito bom você estar trazendo isso, porque essa é a grande fantasia. Como esse prato vai ser novo, inédito, não vai ter nenhuma sobrinha de ontem. Sinto em desiludi-los. Vai ter sobrinha de ontem. Só que você Quanto tem mais sabedoria de cozinhar. Deveria ter. Deveria. Quanto Você mais pode ter mais traumas também. Quanto mais souber lidar com essas sobrinhas, colocar temperos novos e encarar isso, poder isso não ficar interditado, não ficar no não dito, não ficar no não sentido, mas o prato pode ficar gostoso. É porque na nossa cultura, às vezes, a gente acha, não vamos falar mais desse assunto. E aí, os filhos Parece que trazem some. os filhos trazem o assunto. E aí o casal fica sem recurso. Então, é muito importante saber, nós vamos viver o presente sem negar o passado. Então, aquele que está ali, o filho do meu marido, que está com o meu filho, ele tem uma mãe. E o meu filho, que está com o filho do meu marido, tem um pai. E aí é uma inclusão de reconhecimento. Não precisa ser uma inclusão presencial, mas é uma inclusão de eu reconhecer. E do filho poder dizer, mas na casa da minha mãe é assim. E a madrasta poder dizer, pois é, sua mãe gosta assim, mas eu gosto assado. Que bom que você Regina, tem a oportunidade de ter isso na casa da sua mãe e ter aquilo na minha casa. A gente não precisa competir com o passado do parceiro. Pode falar. você tá falando de uma das regras, né, que o Moisés, no Código da Família, ele traz, é que o parceiro tem que ter autoridade dentro da casa. A gente costuma dizer que na paternidade e na maternidade, o casal tem que dar um passo atrás, né? Mas, na dinâmica da casa, a casa é do casal. E, hierarquicamente, os filhos têm que entender que o pai e a madrasta, ou o padrasto e a mãe, vão estabelecer as regras. Mas uma coisa que eu vejo, eu não sei se você vai concordar comigo, às vezes, um se esconde um pouco atrás do outro e não explicita para os filhos que foi uma combinação dos dois. Porque a questão, só usando essa metáfora que eu adorei, de fazer um prato novo com os restos, as sobras de ontem, tem algumas sobras que a gente gostaria muito de deixar fora, mas que estão lá, representadas nos filhos, que têm características daquela família antiga e que pode incomodar o novo parceiro. Então, acho que esse é um ponto que você está trazendo, que é importante. É assim, a casa é do casal. Eu queria trazer uma pimenta antes, Regina, só para você falar em cima, porque tem uma outra pimenta que os filhos trazem, mas para os filhos também, você imagina se é um casal recasado e que foi
o novo casal foi a razão do rompimento do casal anterior. O que que esses filhos trazem como olhar para esse novo casal também? Tá, Então, também esse casal está trazendo para esses filhos uma outra coisa. Tá, então acho que são duas questões aí. A primeira, para mim, o casal são os adultos ali que resolveram se casar, né? É importante, às vezes, alguns rituais que comemorem isso, que marquem isso, que festejem esse novo amor para cada um. Primeira coisa, o ritual de organização é muito importante para os filhos, sejam eles crianças, adolescentes, adultos, e para as famílias de origem também, reconhecer que aquele casal está junto em nome do vínculo, coisa muito... o casal é responsável pela convivência. O que é conviver? É criar vínculos de convivência, com respeito, com responsabilidade, com confiança e com verdade. Aí eu vou responder. Na casal já se conhecia, na vigência do casamento anterior. É muito importante que isso não vire um segredo. E o que é um segredo de família? É uma coisa que todo mundo sabe, só não conversa sobre aquilo. E aquilo foi um fato. O casal se apaixonou, sei lá, eles eram casados naquele momento, e aí se separaram e ficaram juntos. É importante que isso, quando explicitado, porque às vezes os filhos perguntam: vocês se conheceram, papai? Você era casado com a mamãe? É muito importante que isso seja responsavelmente assumido. Responsavelmente assumido. Porque isso aí é uma sobra que, se ficar de fora, cria o tempo todo a desconfiança no próprio pai ou na própria mãe e no parceiro também. E do parceiro também. Então, aquilo fica apodrecendo, né? Embaixo do tapete. Se isso aconteceu, isso acontece com pessoas. E os filhos precisam aprender que pessoas, às vezes, fazem coisas que até elas nem pensavam em fazer, mas fizeram, não é? A mão direita, o que eu fico imaginando aqui... Dá muito para a nossa mão esquerda, porque a gente faz coisas que não pensava que seria capaz de fazer e faz. E a gente tem que se responsabilizar. Responsabilidade é a habilidade de responder pelos meus atos. Fala. Não, eu quero falar só que está picotando para mim e às vezes está atrasando. Então, eu estou sentindo que eu estou entrando, às vezes, no meio da fala de vocês. Queria pedir desculpas. Mas está chegando atrasado e, principalmente, Zeneide, para mim, está picotando. Regina. Desculpa. Regina, para mim, está picotando. Desculpa. Zeneide esteve com a gente da última vez. Não problema. Me sinto honrada pela confusão. Tá bom, obrigada. Mas não sei se para vocês. Então, eu vou sempre levantar meu dedinho na hora que eu for falar, porque realmente está picotando o tempo todo. Eu queria, quando a gente pensou nesse tema, né, foi uma foto que eu encontrei e mandei para as meninas, a gente, né, discutindo um tema interessante, em que eu vi a foto, eu sempre vi, mas nunca enxerguei, né, aquela velha história. E aí eu vi a foto, era eu segurando, com 7 anos, segurando meu irmão, que estava fazendo 3 anos, aquela foto da família perfeita, né? O meu pai, que se separou da minha mãe quando eu tinha 2 anos, com a namorada dele, que não era
nem do meu irmão. Do meu lado tinha a minha. E como que na minha. Eu queria trazer algumas experiências, essa convivência dos irmãos que não são irmãos fez parte da minha vida, né? E eu sempre, e não existe um nome para isso, né? Porque o filho, você tem o enteado, você tem a madrasta, o padrasto, mas e esses irmãos? Como é que chama? Eu fui pesquisar isso, né? Em inglês é step brother, step sister. Em português é o quê? Meio-irmão, a tradução. Não. Mas não é meio-irmão, porque o meu meio-irmão, eu sempre achei que era o filho da mulher, o filho do meu pai e a filha da minha mãe, são meus meio-irmãos. Mas os filhos da mulher do meu pai, ou os filhos do marido da minha mãe, eu sempre teve esse nome enorme. Lívia, meio-irmão é um nome também meio conceituoso, porque ele é um irmão inteiro. Exato. Né? Essa questão da nomenclatura é muito complexa. Chamaram esses filhos assim de irmãos de convivência. Eu gosto dessa palavra, irmãos de convivência, mas irmão não é irmão. Eu, inclusive, uma vez tratei de um casal que eles já recasaram mais tarde e o filho dele se casou com a filha dela. Mas vocês. E eles tiveram filhos. Muito engraçado, porque os netos eram netos autênticos do casal recasado e netos também da história anterior. Então, vou até fazer um genograma aqui para entender. Necessário. Eles mais maduros e os filhos já eram jovens. E assim, os pais casaram, eles também se apaixonaram, também casaram. O filho de um com a filha do outro. Então, não era um irmão casando com uma irmã, porque eles não eram irmãos. Eles conviveram, se conheceram através dos pais e, assim, se apaixonaram e casaram. Eu sei que é difícil. Então, é preciso que essas fronteiras, mais do que a nomenclatura, é preciso que essas fronteiras sejam, né, por exemplo, nessa foto, né, que você se deparou, tinha uma grande mistura ali, não é? Que pela foto você não vai identificar quem é quem. Quem que é irmão, quem que é filho, quem que é a mãe, quem que é o pai. Então, esses papéis, aí a gente chega nos papéis, né? Eles precisam ser muito claros. Por exemplo, dizer para as crianças que o filho do padrasto é irmão dela é muito complicado nomear dessa forma. Entendeu? Não é. Não é. E, por exemplo, tem pessoas que recasam mais de uma vez. Então, às vezes, é o caso da Olivia. É o caso dos pais da Olivia, né? Aquele adolescente, os pais dele já separaram, o pai já teve outra mulher que ele conviveu com o enteado, né, durante uns anos, criou um vínculo, e aí os pais separaram de novo, e o pai recasou outra vez, e
E olha como é exigido de uma criança um processo de adaptação a esses vínculos. Então, a minha questão é que a gente tem que ficar alerta, primeiro, porque o amor é ensinado, que é outro mito também. Ah, nós nascemos pessoas amorosas, nós nascemos pessoas com capacidade amorosa, mas a prática amorosa, ela é uma prática, uma vivência, não é? Então, se, por exemplo, um mora na casa e o outro vem fim de semana, o que mora na casa escuta o casal falando mal da mãe, do filho do outro, é complicado, né? Lidar com isso. E Sim. Na infância, então, eu acho mais delicado. Então, é importante... Eu acho... Eu queria só dar uma organizada. Porque eu só queria falar uma coisa, assim, que você falasse, Regina, assim, ela está rodando. Deixa ela voltar. Ô, Regina, da importância, né, do papel dos adultos, da importância de a gente explorar um pouco mais isso, de criar esse ambiente, né, da responsabilidade de criar essa atmosfera amorosa, né, assim, que eu acho esse que é espaço de convivência, né? Eu acho que o irmão de convivência, a nomenclatura, traz até. Que espaço de convivência é esse? Peraí, só um minutinho, Regina. Aproveitando a questão das duas, eu acho que o que a gente está falando e que é importante é que essas crianças, dependendo do momento do ciclo vital que o casal se une e das crianças, essas crianças vão ter uma intimidade maior ou menor. Quando você traz esse casal de o pai e a mãe se casaram e os filhos também acabaram se casando, tem a ver, certamente, com o momento onde esse casal se encontrou. Essas crianças não eram, talvez, tão pequenos e não construíram esses vínculos, né, fraternos. Eles construíram uma diferenciação maior. Não, Mônica, deixa eu só concluir. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só... Teve essa coisa da infância. Eles já eram jovens. Eles já eram... É isso que eu queria que a gente deixasse claro, é que o momento onde esse casal se encontra e como eles vão lidar com os filhos de um e de outro, vai trazer também uma diferença na relação desses meninos, desses filhos, como a Olivia trouxe, faz uma diferença. Se você encontra esse filho da sua madrasta quando você tem 2 anos... ou quando você conhece esse filho da sua madrasta quando você tem 18. É muito diferente. E eu acho que é isso que é importante que os casais... Esse era um ponto que eu queria que você voltasse, Regina. E o outro... agora até esqueci o que eu ia falar. Mas o outro era em cima dessa criança. Uma convive com um casal a semana inteira, porque, de repente, o pai mora fora... e o outro só vem fim de semana e convive com aquela família num outro momento. Isso também desestabiliza e precisa ser olhado de frente. São esses 2 pontos, o momento que o casal se encontra e convivências diferentes de uma família para outra. Fala, Bel. Eu acho que dentro desse convivências diferentes, eu acho que tem muitas diferenças que vêm de uma família para outra. A gente estava discutindo ontem. Tem as escolas que um frequentam, que o outro frequenta, a capacidade financeira de um e de outro, as férias quais são. Meu irmão de convivência tem uma vida completamente diferente da minha. Então, são muitas as diferenças. E eu entendi, pelo que vocês falaram até agora, que também elas vão ser... algumas coisas vão ser mais importantes ou menos importantes, conforme for caminhando no ciclo vital, com a idade que eles têm, se são crianças, se são adolescentes, se são jovens adultos. Mas eu queria uma pergunta assim, existe uma coisa que é comum, que esses pais, como disse a Olivia muito bem, que são responsáveis por
criar esse ambiente, esse espaço de convivência. Então, tem coisas que são comuns, seja qual for o momento do ciclo vital dos filhos. Esse espaço, ele precisa conter o quê? Você já falou uma coisa, né? É um ensinamento do amor, né? Eu fico imaginando que existam outras que você possa trazer. A outra questão que eu acho importante é que eles tenham em mente, o casal recasado tem em mente que eles estão construindo um novo pertencimento. É muito importante que os filhos, em qualquer idade, não se sintam um estorvo para o casal. Então, por exemplo, uma coisa combinado não sai caro, né? Então, por exemplo, uma rotina, né? O fim de semana daquela, porque eu vejo muito assim, a gente quer um fim de semana agora sem filhos, vou pedir para trocar. E os filhos começam a se sentir uma malinha sem alça, sabe? Porque hoje eu venho aqui, mas aí a minha mãe preferia que eu tivesse ido para a casa do meu pai, mas aí, então, eu acho muito importante, e aí eu sinto muito, a função coral precisa estar inserida também função de aliança daquela nova família que vai construir um novo. É outro pertencer à família dos meus avós, a família da minha mãe, a família do meu pai, a família, o novo núcleo que o meu pai está construindo. Né? Então, o casamento é desafiador mesmo. É uma vida muito interessante e que deve ser enfrentada. Eu acho que a questão da convivência é dar importância ao pertencimento e administrar essas diferenças, Bebel, não é? Você sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei outro dia, eu não sei o nome. Eu não sei o nome que isso tem, Regina, mas você falando, existe um teste genético que você faz uma pesquisa e você descobre se você tem sangue índio, sangue esquimó, sangue europeu, sangue negro, sangue de todo. Tem um negócio que inventaram agora do exame de sangue. Eu fiquei pensando nisso. Não, eu fiquei pensando nessa articulação, o quanto que isso é complexo, o quanto que isso é rico e o quanto que isso aumenta o repertório. Se você foca, que eu acho que é um ponto que a Regina está marcando que é importante, na clareza dos combinados, numa comunicação clara, né? E não ocultar questões difíceis, de poder falar de sentimentos, às vezes, mais dolorosos, perdas que, na verdade, foram vividas. Né? Idealmente, a criança não gostaria que os pais se separassem. Ele reage a essa mudança. A gente tem uma cultura de que e foram felizes para sempre. Então, acho que isso é uma outra forma de experimentar relações onde as crianças vão aprender muito, se for uma questão harmoniosa e de comunicação direta e clara. Fala, Regina. Acho que a Regina está... Ela tá. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta da Zeneide aqui, ou não? Peraí. Deixa a Regina voltar para ver se ela ouviu o comentário da Mônica. Você ouviu, Zeneide? Regina, porque agora a Zeneide estava fazendo observação. Eu não ouvi, não. Eu estava falando, em cima da metáfora do exame de sangue das nossas origens genéticas, a importância da família entender e dar espaço para todas essas culturas, podendo ter uma comunicação clara, né?
Tem família, por exemplo, na minha família, na minha família, a família da minha filha mais velha, comemora-se o Natal e comemora-se o Rosh Hashanah. E isso é claro, são temperos que vieram diferentes, onde cada uma das famílias de origem daquele casal que se recasou recebe e valoriza a cultura da outra família. Para os filhos, isso é muito importante, que tenha essa autorização de poder fazer escolhas, porque eles vão fazer escolhas. Mas tem uma pergunta da Zeneide aí. A Regina está aqui ou está aí, né? Eu acho que a Regina está ouvindo. Tá. Tem uma pergunta da Zeneide, que a Bebel está com ela ali atrás. Bebel, por favor. Será que esses irmãos de convivência, quando casam... Falhou. Tá. Será que esses irmãos de convivência, quando casam, também não diminuem a possibilidade dos filhos deles terem 2 pares de avós? Não, porque eles vão continuar tendo 2 pares de avós. O plano dos avós não altera em nada. Eles vão continuar tendo avô e avó por parte de mãe e o avô e avó por parte de pai. Ainda que os avós resolvam se casar entre si. Não muda nada. Eu também não consegui fazer a relação, não. Fala, Regina. Olha, eu acho que depende sempre isso é que dá um pouco de angústia, é que vai depender de como foram construídos esses vínculos, não é? Entre a madrasta e seus enteados, entre o padrasto e seus enteados, entre os filhos. Como é que isso vai determinar, né, que não é... Existe o papel, mas o papel não garante a relação. Senão estava tudo resolvido, não é? Eu sou pai, já sei o que eu tenho que fazer. Eu sou mãe, já sei o que eu tenho que fazer. E não é assim, porque a minha maternidade está ligada a como que eu fui filha, como que eu fui neta, como que eu vi a minha mãe como mulher, o meu pai como homem. Vocês entendem? São muitas nuances, e essas nuances influenciam na construção dos vínculos, influenciam na comunicação íntima ou não íntima. Então, o que vai... É difícil, né, a gente prever, né? Pode... A Solange aqui de Podem ter, a Solange está falando aqui, porque o marido da vovó vai ganhar um vodrasto e uma vodrasta. Então, assim, o problema... Tá rodando. Tá rodando. A gente não te ouviu, Regina. Finalzinho. Tá rodando. Eu acho que assim, tem essa pergunta da Solange, eu queria segurar ela só um pouquinho, porque a Regina trouxe um conceito que eu ia pedir para ela falar, mas assim, eu vou falar um pouco e depois, na hora que ela entrar, ela complementa. Eu estou aqui. Que bom. Então, eu queria que você falasse, Regina, antes da gente responder essa questão da Solange... Rodando. Tá, peraí. Eu queria que você, antes da gente responder essa questão da Solange, que você falasse um pouco da diferença entre o papel e a função, porque eu acho que isso no recasamento é importante ter essa clareza, e eu acho que você traz esse conceito muito bom. Bom, o negócio é o seguinte, você tem o papel que lhe é dado, né? Papel de mãe, de pai, de padrasto, e você tem a função. Então, por exemplo, eu acho que um casal recasado, o papel pode ser de mãe e padrasto, madrasta e pai, mas eles são os adultos, né? E os donos da casa, que é outro papel.
de quem é a casa. Por exemplo, no recasamento é muito interessante, né? Eu sempre, quando tenho casais recasados, eu digo para eles, escolham uma casa para vocês, né? Porque às vezes um entra na casa do outro. Isso é um complicador para os filhos, por exemplo. Porque aquela casa era a casa do papai desde sempre. E aí aquela mulher que chegou ali, ela passa a ser uma nova moradora no nosso ninho. Então, tem questões sutis. Para mim, o casal dono de casa é a grande liderança da convivência. É muito importante que eles exerçam função adulta. O que é função adulta? Nós aqui temos 5 regras de ouro para a gente conviver. O casal precisa negociar o que é importante para cada um, que eles acham importante, no funcionamento da família que eles estão inaugurando, esse novo espaço familiar. Quais são as regras que eles querem? Querem se tornar uma família cooperativa, querem marcar bastante a questão do casal e da paternidade, da maternidade, mas eles terão uma função de adultos. Autoridade, para mim, é você ser autor da sua idade. Porque também é muito legal essa coisa de ser amigo de todo mundo. Aí perde um pouco aquela questão da hierarquia. E um precisa reconhecer a autoridade do outro dentro da relação. Mas eu acho que, juntando o que você está falando com a pergunta da Solange, o que eu aprendi com você nos nossos papos é que assim, eu posso ter o papel de pai e eu ter um papel de madrasta naquela situação. Mas, em alguns momentos, eu talvez precise entrar na função materna em relação àquela criança por alguma circunstância. Ou porque a mãe está fora, ou porque o meu marido, o meu par não está naquele momento, e eu tenho que ter essa função. Eu acho que é isso que... Deixa eu só concluir. Eu acho que é isso que a Solange traz. Esse vodrasto, ele é marido da avó, mas algumas vezes ele pode exercer a função de avô, de poder levar aquela criança para algum lugar, de buscar, de cuidar, que é uma função de avô, mas ele não vai virar avô. Ele está na função de avô. Eu acho que isso é muito claro. O papel dele é de vodrasto, não é de avô. Não, pois é, mas o que eu ia falar para você é que quando você usou a madrasta faz função materna. Não, ela faz função de adulto cuidador. Ela é cuidadora da casa dela, né? Ela tem que acolher, ela não vai substituir a mãe. Então, para mim, por isso que eu gosto da ética do cuidado, porque tanto o avô quanto o avodrasto, eles podem cuidar dessas crianças do lugar de adulto. Cabe ao adulto cuidar das crianças, não é? Cabe ao adulto ser um consultor dos adolescentes com a sua vivência, com a sua autoridade e com a sua experiência. E isso não é dado pelo papel, é dado pelo relacionamento fluido. Pela função, né? É pela função. Ele está exercendo essa função. Quando eu falei da função materna, é no sentido da maternagem, no sentido do cuidado. Mas é interessante essa diferença, e eu queria trazer de novo para o nosso tema, então, Regina, que a gente acabou falando dos papéis dos adultos, que é determinante na relação desses filhos, né? Filhos que são ou não são irmãos. Filhos adultos, não é?
porque filhos adultos também, eles vão na casa do papai, mas na casa do papai tem a mulher do papai, né? Quantas vezes eles não rezam isso? O papai não é, dependendo da história, né, que eles têm com o pai e a mãe deles, né? Por exemplo, tem famílias que se separam, mas no domingo se junta todo mundo para comer pizza. Até o dia que o papai casa e não quer mais ir na pizza. E agora? Pois é, o que eu queria só trazer é essa questão das funções e dos papéis, e aí vou trazer o meu exemplo de novo, porque, né, fiquei até ouvindo vocês falarem, de novo, tudo tem um nome, né? E esse irmão emprestado, sei lá, de convivência, eu fiquei pensando, irmãodrasto, né? A gente podia nomear alguma coisa, porque se existe, né, a gente devia batizar. Porque essas funções e papéis, elas também se transferem para o plano dos irmãos. Eu, por exemplo, minha mãe se casou com um homem que já tinha um filho e que era mais novo um pouco do que eu. E a gente passou a ter convivência tal qual irmãos. A gente acordava, tomava café, ia para a escola junto, tinha os dias. Só que a gente tinha então uma convivência, né, que era mas eu, por exemplo, não podia ser realmente irmã mais velha, dar bronca nele, zangar com ele, sair na porrada com ele, porque a nossa era antinatural, tinha um limitador, justamente pelo fato dele não ser meu irmão. E até aconteceu muito do nosso estresse, porque eles foram um pouco inábeis no início, que acabaram botando ele para dividir quarto comigo. E em todo aquele período a gente não se curtiu. Na vida adulta, nossos pais já separados, a gente se reencontrou e a gente viu que a gente perdeu muito tempo, que a gente podia ter sido, né, grandes amigos já há bastante tempo. Mas naquele momento, da forma como aconteceu, Amigos de era isso. convivência, né? Hã? Porque o irmão ficou ambíguo, a irmandade ficou Pois ambígua, né? eu estava no lugar da irmã mais velha, mas eu não era a irmã mais velha. Eu tinha parte, ele se inspirava em mim, a gente tinha um convívio, mas eu também não podia exercer plenamente o papel, a função de uma irmã mais velha que briga, que sacaneia, que, né, que faz coisas. Então eu tinha esse impedimento, eu tinha era reprimido ali. Os nossos conflitos, eles reverberavam nos nossos pais. Então, a gente até deixou de viver mais plenamente os conflitos porque isso repercutia nos nossos pais. Isso gerava também uma tensão entre os nossos pais, sabe? Porque tinha lá... Então, é muito complexo essa coisa do papel e da função quando a gente fala nesse plano dessa prateleira dos filhos, né? Eu vou pegar um pouco, né, essa ambiguidade que é muito comum, né? Nós somos seres da incoerência, e a coerência é uma busca, ela não acontece naturalmente. Ela é uma responsabilidade nossa buscar a coerência. E você contando esse caso, quer dizer, eles, a sua mãe, né, seu Os padrasto, meus adultos. o casal, eles colocaram vocês no mesmo quarto, como se fossem irmãos. Mas na hora que você era mais velha e queria mandar no seu irmão, aquilo era interditado. Então, esse é um bom exemplo de que ora é irmão, ora não é irmão. Então, é melhor não chamar de irmão. Vocês vão ter que se tornar amiguinhos, porque vocês vão conviver aqui. Então, vão ser amigos de convivência, que a circunstância uniu. É melhor do que botar a palavra irmão com ambiente, porque, na verdade, se você sabe, é irmão, não é? E, às vezes, muitas separações, aquele vínculo é rompido e quebrado, a pessoa nunca mais vê a outra, fica
uma coisa interrompida, né? Exato. Eu era irmã até certo ponto. Então, não é. Né? Então, é melhor não tratar como irmão, tratar como, assim, o Filho filho... do padrasto e filho da madrasta. Eu estava pensando nisso, também não é amigo, né? Pode vir a ser amigo ou não. Não, eu estou dizendo, é melhor construir uma convivência amigável do que uma ambiguidade da irmandade, entendeu? E essa convivência amigável, né, que as crianças, às vezes, com 7, 8, 10, 5, sei lá, não tem essa, né? Esses adultos são muito responsáveis e devem ter a maturidade de criar esse ambiente, né? De promover esse ambiente. Olívia, você está trazendo um ponto que eu acho que interfere, e eu acho que é por conta disso também que a Regina reforça tanto a importância do casal. Eu viajei um pouco ouvindo vocês e fiquei pensando assim, essa questão de você ficar amigo do filho da sua madrasta ou do padrasto passam muito, ou totalmente quase, por quanto os adultos deixam essas regras claras, não ambíguas, e que essa convivência é uma convivência leve, não obrigatória, não forçada. Porque tem primos, eu fiquei pensando, outros vínculos familiares, tem primos que são muito próximos. Se os pais têm diálogo, se os pais abrem para essa convivência, se os pais têm clareza das relações, né? E esses pais, muitas vezes, são irmãos, e que têm filhos que são amigos, e tem pais onde essa tensão está ali em cima e que aqueles filhos não conseguem se conectar com os primos porque eles estão representando uma tensão que está no andar de cima. A mesma coisa pode acontecer no casal recasado. Se tiver uma tensão ali... Deixa eu só concluir. Se tiver uma tensão, por exemplo, da mulher do pai, da madrasta, com a ex-mulher, por alguma razão, clara ou não clara, esse clima vai passar para as crianças. A filha vai ter um conflito de lealdade, porque assim, a mulher do meu pai não aceita a minha mãe de alguma forma. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou conseguir conviver com os filhos dela se a minha família é excluída, não objetivamente, porque tem que ser excluída objetivamente, mas no respeito às crenças, né? A forma da menina funcionar. Eu já vi mães dizendo, na casa do seu pai, você não pode comer na cozinha. Só que a regra da casa do pai, todo mundo come na cozinha. Então, a mãe quer botar na casa do ex-marido e da atual mulher a regra que é da casa dela. A criança entra nesse conflito de lealdade e não consegue pertencer a esse sistema novo que está sendo construído. Olha só, eu queria separar assim, a questão dos primos da questão do recasamento. No recasamento vai ter uma convivência forçada, porque os pais precisam continuar a cuidar dos seus filhos. No recasamento, existe uma convivência que é imposta às crianças e aos adolescentes que são filhos daquelas pessoas. Eu acho que é diferente de primo, tio, que ou convive ou não convive, cria vínculo ou não cria vínculo. Eu acho que tem o desafio da convivência que é área ao encaminhamento daquelas crianças e daqueles adolescentes ou daqueles jovens até a vida adulta. É da responsabilidade daqueles pais. Então, tem uma convivência. Conflito de lealdades, eu acho que tem sempre. Eu me lembro um menino que me perguntava assim, Regina, será que o meu pai fica muito triste? Será que ele percebe o quanto eu gosto do meu padrasto? E aí eu dizia para ele, olha só, eu não sei, você exibe muito
a relação que você tem com o seu padrasto para o seu pai? Porque se você chegar na casa do seu pai e começar a contar que você foi no jogo do Fluminense com o seu padrasto, que foi uma delícia, eu acho que eu, do lugar do seu pai, ficaria com ciúme. Então, mas ele não pode externar o como é bom estar com o padrasto? Você acha que olha só, aí ele tem que segurar isso? Externar, mas o conflito dele, ele pode externar ou não. Se ele externa e fica achando que o pai fica aborrecido, eu tenho que, aí do meu lugar de terapeuta, o que eu disse para ele é que tem coisas que ele podia usufruir com o padrasto dele e não precisava contar para o pai dele. Porque eu acho que tem uma instância que é o íntimo e o pessoal, que também é uma aprendizagem familiar. Eu não preciso externar tudo que eu vivo para todo mundo. Eu sei que isso é na última moda, e na rede social a gente comeu uma linguiça com macarrão. Todo mundo tem que saber. Mas eu me dou um terapeuta, o ensino de que existe. Eu não tenho só... Eu acho pode que externar, mas eu acho que o que está por trás... Conflito de lealdade. Eu acho que o que está por trás, Regina, o que está por trás dessa vontade de contar para o pai que ele se dá bem com o padrasto é que, no fundo, ele queria a criança que fosse uma família única, que todo mundo se entendesse, que todo mundo, que a gente tem essa fantasia de que se você tirar as fronteiras, vai ficar tudo ok. E eu acho que esse é um conceito que é importante. São duas famílias, são duas situações diferentes. As crianças têm que poder entender que ele perdeu, sim, que aquela família intacta se transformou e que ele vai se adaptar aos dois sistemas. Isso enriquece os recursos emocionais dele de convivência. E ele pode segurar essa intimidade para não trazer. Então, isso é uma aprendizagem. O que eu conto, que eu vivo na casa da minha madrasta para minha mãe e o que eu não conto. Vocês entendem? O desafio que eu queria passar é o desafio também dos filhos do recasamento. É preciso muita escuta. E uma escuta amorosa e acolhedora para os conflitos das crianças. Eu acho que, às vezes, a gente não escuta tão bem as crianças, como, às vezes, a gente não compreende tão bem os adolescentes. Então, esse é o desafio de nós, adultos, terapeutas ou não, casais recasados, de aprimorar também, porque a gente cresce quando a gente é atento, né? As crianças vão ensinar formas de serem escutadas, que a gente, às vezes, não sabe, né? A gente também aprende. E os adolescentes, a mesma coisa. Com esse menino, ele expressou com clareza o conflito das lealdades, né? E o recasamento é muito interessante, que eu digo que dá oportunidade dos filhos, porque, no meu entendimento, gente, o bom e o ruim está no mesmo lugar. Eu não tenho esse entendimento maniqueísta, que aqui é bom e aqui é ruim. O bom e o ruim estão no mesmo lugar. Então... eu vou ter que te interromper, Regina. É ruim ter duas casas, mas é bom ter duas casas. Sim. Eu vou ter que te interromper, porque a gente está terminando aqui, né? Já chegou a nossa hora. Nunca é impressionante. Falamos, tem muito mais para se discutir. Eu queria, assim, também muito abordar essa questão dos irmãos, dos não irmãos, como eles se sentem. Mas eu
fazendo o meu encerramento aqui, passando a palavra para vocês, para cada uma falar um pouquinho e a gente poder encerrar, eu carrego daqui algumas coisas. Que eu adoro, o combinado sai barato, né? Amor se aprende. A construção... O sai barato é por sua conta. Eu falei que combinado não sai caro. Tá bom, tudo bem. Tá bom, combinado não sai caro. Amor... Sai barato. Como? Eu gostei do sai barato. É como eu conheço essa frase. O combinado sai barato. Ou não sai caro. O que é bom, né? Essa é a ideia. A gente não vai pagar o preço pelo não combinado. Então, o combinado não sai caro. O amor se aprende. A gente precisa construir um espaço de pertencimento para essas pessoas, para elas se sentirem confortáveis, para conseguirem criar os seus relacionamentos com todas as diferenças e todas as semelhanças que existem em qualquer convivência, né? E que eles são postos para conviver ali, na verdade, porque os pais escolheram se casar. Então, é isso que eu carrego daqui hoje. Muito obrigada, adorei. Então eu quero te falar que eu estou muito feliz, porque era isso que eu queria entregar. Ei, que bom! Mônica, apareceu aqui a Maria Luísa. A Maria Luísa vem sempre, ela está sempre com a gente. A Maria Luísa está sempre junto com a gente. Qualquer hora eu vou convidar ela para vir bater uma bolinha com a gente também, porque ela também tem muita coisa para compartilhar. Queria te agradecer muito tudo que você trouxe. Eu espero que tenha aí trazido muita informação para quem está seguindo a gente. E a gente se encontra fora da telinha. Deixa eu me despedir também. Foi maravilhoso. Obrigada, Regina. Só o que eu ia dizer no final tudo isso que a Bebel sintetizou, isso que você falou do bom e do ruim estarem no mesmo lugar. Eu acho que a gente que trabalha principalmente com os adultos, né, ajudar esses adultos a tomar ter essa consciência, essa responsabilidade de fazer essa arte, né, de criar esse ambiente novo, esse novo sistema, um ambiente de pertencimento, para que essa soma venha para enriquecer, porque pode ser maravilhoso também, né? E não para criar afastamento, cisão, dificuldade. Então é isso, o bom e o ruim estão no mesmo lugar. Uma família recasada, irmãos que não são irmãos filhos dos padrastos e madrastas, pode ser maravilhoso, um conceito ampliado de relacionamentos que pode enriquecer muito, né? Então, que os adultos consigam promover esses ambientes para os seus filhos, em qualquer etapa do seu ciclo vital, para que a gente possa promover ganhos, né? E soma e riqueza. É isso. Saio com essa ideia. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom para mim também pensar isso tudo e poder compartilhar aqui com vocês e trocar bastante. Adorei. Muito obrigada. Obrigada a você. Volte sempre. Seja sempre muito bem-vinda. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, gente. Beijo.